Educação: 2/3 dos brasileiros na faixa dos 15 anos sabem menos que o básico de matemática. Corpo de pedreiro que caiu de 50 metros de altura na Vila Rabelo é finalmente resgatado pelos bombeiros. Saúde: Anvisa libera regras para a comercialização de produtos extraídos da planta da maconha. E mais, Dezembro Vermelho alerta para a importância de prevenir a AIDS. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa o Band Cidade falando de educação, mas as notícias não são das melhores, viu? 2 em cada 3 estudantes de 15 anos sabem menos que o básico de matemática. E pelo menos metade desses alunos apresenta níveis baixos de conhecimentos em leitura e ciências. Os números são do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, divulgado nesta terça-feira. Quase 11 mil estudantes brasileiros participaram da avaliação feita em 2018 de forma eletrônica. O pior resultado foi em matemática. Quando comparado com países da América do Sul, o Brasil é o pior, empatado com a Argentina. Em ciências, o país também fica em último lugar, junto com a Argentina e Peru. No quesito leitura, o Brasil apresentou um desempenho melhor, mas, mesmo assim, metade dos estudantes de 15 anos não atingiu a nota mínima esperada para essa idade. O estudo mostrou que os alunos brasileiros não conseguem nem identificar a ideia principal em um pedaço de texto. 50% dos estudantes brasileiros não têm um nível básico em leitura considerado pelo CDE como mínimo para exercer sua plena cidadania. Então, metade dos jovens do Brasil de 15 anos de idade vão ter dificuldade de exercer sua cidadania de forma plena porque não sabem ler de forma adequada. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é feito a cada 3 anos e avalia 3 áreas de conhecimento: leitura, matemática e ciências. A prova é coordenada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e foi aplicada para mais de 600 mil estudantes de 15 anos em 79 países. Os funcionários da Companhia de Energia de Brasília, SEB, entraram em greve por tempo indeterminado. Os trabalhadores da categoria decidiram entrar em greve porque não ficaram satisfeitos com a contraproposta de acordo coletivo em negociação há 2 meses. A empresa propõe a retirada de benefícios como ticket natalino e reduz em 1/3 a remuneração de férias. A SEB explica que a proposta está dentro das possibilidades financeiras da companhia. Os funcionários fizeram assembleia hoje e decidiram manter o movimento. Agora à tarde, houve uma nova reunião entre o sindicato e diretores da SEB, que ainda nem terminou, mas as propostas serão discutidas em nova assembleia amanhã de manhã. A empresa vai seguir com o plano de contingência enquanto durar a greve, o que significa 30% do efetivo, como manda a lei. Cláudio Humberto. Olha, o governador Ibanez Rocha não pode refrescar com essa anunciada greve de funcionários da SEB. É intolerável que, mais uma vez, sempre no mês de dezembro, essa pelegada ameaça a população com greve sem sentido, em uma empresa quebrada, entre outras razões, pela concessão desenfreada ao longo dos anos, desenfreada e irresponsável, de benesses e regalias. Como se descobriu durante o governo Hollenberg, tinha lá funcionário recebendo R$300 mil em apenas um mês na SEB. Não admira que a empresa esteja tecnicamente quebrada, com um rombo acumulado de mais de R$1 bilhão. Durante anos de ataques predatórios aos cofres da SEB, essa pelegada inventou absurdos como o Vale Babá para funcionários. Os filhos são deles, mas quem paga babá, adivinha, é o povo do Distrito Federal. Greves na SEB são relativas, para dizer o mínimo, porque ali quem pega no pesado mesmo são os funcionários terceirizados. Tomara que a privatização da SEB acelere e se concretize, a fim de retirar esse peso das costas da população do Distrito Federal. Hoje é o Dia Internacional do Deficiente Físico. O Distrito Federal tem quase 580 mil pessoas com deficiência, o que significa 22% da população. Um dos grandes desafios das pessoas que convivem diariamente com algum tipo de limitação é o mercado de trabalho. No serviço público, uma lei distrital já em vigor
reduz pela metade a carga horária dos servidores com necessidades especiais. Antes, a redução era de 20%. As secretarias de Educação e de Saúde são as áreas que mais empregam deficientes. Luciana faz questão de trabalhar. Eu me sinto totalmente independente através do meu trabalho. Eu tenho condições e oportunidades de poder sair, de ter uma vida social, de ter a minha vida normal, né? Como qualquer pessoa. Para conseguir conciliar o emprego e a saúde, ela tem uma carga horária de trabalho reduzida. Para mim, que sou cadeirante, eu não posso ficar sentada durante muitas horas do dia, né, consecutivas, vamos dizer assim, porque traz um certo prejuízo na circulação sanguínea, né? Além de também de poder provocar escaras, que são pequenas feridas que dão no corpo por conta da pressão. Uma lei distrital ampliou de 20% para 50% a redução da carga horária de trabalho para servidores públicos com deficiência. Se a pessoa, por exemplo, tem uma jornada diária de 8 horas, vai diminuir para 4 horas. O benefício é um tempo que as pessoas com deficiência terão para cuidar da saúde e ter uma melhor qualidade de vida. A Luciana, por exemplo, aproveita para fazer fisioterapia 2 vezes por semana e amenizar os sintomas da atrofia muscular espinhal. Quando eu era criança eu tinha bastante movimento e hoje eu tenho, assim, eu tive uma redução bem drástica, né, com o passar do tempo. Chega um momento que ela estabiliza, né, mas a gente não pode garantir quando que isso pode acontecer, né? Quando vai se tornar estável. Tem direito à medida anunciada pelo GDF os servidores com deficiência ou doença falciforme e também os pais ou acompanhantes que tenham um parente nessas condições. Após a solicitação ao governo, a pessoa passará por uma avaliação médica para comprovar a real necessidade da redução da carga horária. Este fisioterapeuta explica a importância do tratamento na vida das pessoas com algum tipo de deficiência. A gente tem que estudar a necessidade dele, do dia a dia dele, justamente para tentar fornecer algo que possa colaborar nessa sua rotina. E dentro disso a gente vai buscando os pontos fracos também, justamente para poder ter um enfoque maior, para poder estar ajudando, melhorando e tentar entender a sua real necessidade perante seu espaço social. A lei já está valendo, mas ficaram fora do texto os policiais civis, militares e bombeiros. A medida deve beneficiar principalmente os funcionários da saúde e da educação. Pente Fino começou a vistoria de mais de 700 pontes e viadutos do plano piloto. O governo quer mapear todos os problemas. Hoje, trechos das quadras 105 e 206 Sul ficaram fechados por meia hora, o que deve acontecer em todas as tesourinhas até o dia 17. Quem foi impedido de passar pelas tesourinhas nesta terça-feira não estava entendendo o motivo do bloqueio no trecho. Não sei nem o que está acontecendo, sinceramente. Acontece que hoje, até o dia 17 deste mês, o Detran vai interditar as tesourinhas e viadutos. Nesta terça-feira, o serviço começou nas quadras 105 e 106 e 205 e 206 Sul. O bloqueio vai acontecer gradativamente em todo o plano piloto, sempre das 9 às 11 horas da manhã e deve durar cerca de 30 minutos. Não é legal, principalmente na hora dessa, mas se é para benefício público, eu não tenho nada contra. Eu acho que se é para a população e é para todos, tá ok. O motivo de toda essa mudança é uma parceria da Secretaria de Obras com 6 instituições de ensino superior do DF. Os alunos de engenharia vão fazer parte de uma força-tarefa formada por técnicos do governo. O objetivo é avaliar a estrutura, as pontes e viadutos da cidade. Em muitas delas, há ferros expostos, teto danificados, entre outros problemas. Isso lembrando que algumas dessas tesourinhas ficam intransitáveis durante as chuvas por conta de alagamentos. Ao fim dos trabalhos, um relatório será entregue para a Nova Cap. E ainda falando de trânsito, vamos ver imagens do nosso helicóptero da Band News FM sob o comando do piloto Rodrigo Vasconcelos, imagens do repórter Rafael Procópio de mais cedo, um pouco lá na Épia Sul, sentido BR-040, trânsito lento por causa de um acidente que aconteceu ali na altura do Parque Shopping. O trânsito começou na Octogonal, então paciência para quem está passando ali pelo fim da Épia Sul. E a gente segue falando sobre o trânsito hoje. Vamos ver como é que está a volta para casa pelas câmeras do DR. Primeiro na Épia Norte, ali sentido Sobradinho. Movimentação
Até que não está tão pesada hoje, né? Bastante carro, lentidão, mas a gente já viu dias piores ali na subida para o Colorado. Agora a gente vai para a EPNB, sentido Riacho Fundo. EPNB, bastante carro na EPNB, um pouco de lentidão também. Normal para o horário, mas está andando, está andando. Vamos agora para a EPTG, ali na altura de Águas Claras. EPTG dá para ver que o viaduto está bem lento, parado, e embaixo também ali, EPTG, muito trânsito, muita lentidão, principalmente ali na Marginal. Paciência para o motorista que está ali na EPTG também tentando entrar em Águas Claras, Vicente Pires. E a gente encerra o nosso giro, então, na Estrutural. Estrutural ainda aberta nos dois sentidos, fluindo bem, os carros andando na velocidade da pista, pelo menos nesse trecho aí que a gente está vendo. E o GDF criou um comitê de enfrentamento ao sarampo. Por aqui já foram confirmados 5 casos da doença. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, como você falou, 5 casos confirmados até agora e tem outras 25 ocorrências que estão ainda sob investigação. A maioria dos doentes do sexo masculino. São dados de janeiro até novembro deste ano. Então, por conta disso, o GDF, então, dando uma atenção especial aí a essa doença. Então, como você falou, a criação desse comitê, o comitê vai ter 3 meses para poder analisar todos esses casos e também criar aí um calendário e fiscalizar uma meta de vacinação. Falando nisso, a orientação da Secretaria de Saúde é o seguinte: quem tem entre 1 e 29 anos tem que tomar aí 2 doses da vacina tríplice viral. Lembrando que ela também protege contra a cachumba e a rubéola também. Quem tem entre 30 e 49 anos, aí deve tomar apenas 1 dose. Mas, Juliana, a vacinação, a gente lembra mais uma vez que é importante para a gente mudar aí esse quadro. Não pode perder o medo da doença, né, Cláudio? Obrigada, boa noite para você. Boa noite. A gente segue falando de saúde. Estamos no mês dedicado às ações de combate à AIDS, uma doença silenciosa que faz parte da vida de mais de 800 mil pessoas em todo o país e mais de 10 mil só aqui no DF. Especialistas aproveitam a campanha para reforçar o que todo mundo já sabe ou deveria saber, né? A importância da prevenção. O que difere a rotina do Leonardo, da minha ou da sua, são os comprimidos que ele precisa tomar por dia. Fora isso, tudo normal. O Leonardo vive com HIV, descobriu ainda criança e logo começou o tratamento. Ninguém sabia que eu tinha HIV, nem meu pai, nem minha mãe, que também tem. E através das crises, pneumonia, bronquite, essas coisas, a gente acabou descobrindo que tem HIV, porque teve que ir no hospital, né, porque viu que estava a situação feia. Foi através disso. O Leonardo descobriu o vírus porque a imunidade caiu e ele começou a ficar doente com muita frequência. Mas tem muita gente que demora a saber. O Ministério da Saúde acredita que 135 mil pessoas vivem com HIV/AIDS no Brasil e ainda não descobriram. Quanto mais cedo é o diagnóstico, mais rápido é o início do tratamento. Expectativa de vida de um paciente HIV positivo que trata é a mesma expectativa de vida da população geral. Tá? Então, o tratamento ele é extremamente efetivo. A maior parte das pessoas com 3 meses de tratamento já se torna indetectável. O que é isso? É que eu faço exames buscando a quantidade de vírus no sangue e a quantidade de vírus é indetectável para a máquina, ou seja, é tão pequena que eu não consigo detectar. 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A data é simbólica, mas serve para lembrar, entre outras coisas, da importância da prevenção. E a melhor forma de evitar a transmissão do vírus continua sendo o uso de preservativos, feminino ou masculino. Aqui no Distrito Federal, o Dezembro Vermelho irá focar no público jovem. Segundo a Secretaria de Saúde, dos 3.733 novos casos de HIV registrados nos últimos 5 anos na capital, 51% ocorreram na faixa etária entre 15 e 29 anos. Insegurança no Cruzeiro Novo. Câmeras flagraram uma dupla roubando o carro de uma família que viveu minutos de terror. Nós temos as imagens, veja só. Foi na quadra 800 do Cruzeiro Novo. Repare que o dono do carro está arrumando as bicicletas no suporte. Dentro tem 2 crianças. Quando o motorista entra no carro, demora para sair. E é aí que surgem 2 homens. Um deles está armado e aponta o revólver para ele, que sai e é revistado.
Os bandidos buscam a carteira e o celular da vítima. Em seguida, as duas crianças que parecem não entender o que está acontecendo também saem do carro e a dupla foge. A polícia investiga o caso. Que perigo, né? E olha, a Anvisa liberou regras para a comercialização de produtos extraídos da planta da maconha, mas vetou o plantio da cannabis no território nacional. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Como é que vai ficar isso, então? Boa noite para você, Juliana. Boa noite a todos. Isso mesmo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou esse novo regulamento e agora liberou que farmácias possam comercializar os medicamentos derivados da cannabis, né? Pelas novas regras, os novos medicamentos devem ser vendidos em farmácias e drogarias sem manipulação, que devem comercializar os produtos prontos mediante a prescrição médica. No entanto, na mesma reunião da diretoria colegiada, a Anvisa afirmou que não é de competência da agência definir regras para o plantio da maconha, que continua proibido, viu? A regulamentação foi aprovada por unanimidade e vale por 3 anos, quando uma nova resolução deve ser emitida, viu? Essa norma passa a valer 90 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Já no Congresso Nacional, um projeto de lei de relatoria do deputado Luciano Dulce, do PSB do Paraná, tramita, né, para pedir também autorização para o cultivo da cannabis e para que o Brasil importe e exporte a planta, mas por enquanto não tem nada definido lá no Congresso Nacional. Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. Veja a seguir, corpo de pedreiro que caiu em ribanceira na Vila Rabelo é resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Imagens agora do trânsito na ponte JK. Nós voltamos já já. Foi concluído no começo da tarde de hoje o resgate do corpo do pedreiro que caiu ontem de uma ribanceira na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. A operação de resgate do Corpo de Bombeiros começou ainda nesta segunda, mas foi suspensa por falta de condições de segurança para as equipes. 4 viaturas e 18 militares fizeram o trabalho. O homem caiu de uma altura de aproximadamente 50 metros e as equipes dos bombeiros tiveram de usar cabos e amarrações para resgatar o corpo. O pedreiro teria se desequilibrado ao instalar uma janela em uma casa na beira do precipício. Agora, a Polícia Civil vai fazer uma perícia no local e a Delegacia de Sobradinho 2 vai investigar o caso. Tráfico de drogas. A Polícia Civil esteve hoje na Vila Telebrasília para mais uma fase da Operação Garden. 9 pessoas foram presas. As investigações começaram em fevereiro deste ano. Durante a operação, na manhã desta terça-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 9 traficantes foram presos em flagrante. Os cachorros treinados pela polícia ajudaram a achar as drogas, que estavam escondidas em várias partes de uma das casas alvo das buscas. Maconha. Os presos vão responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Se condenados, podem pegar até 25 anos de prisão. A Delegacia da Asa Sul é a responsável pela investigação. E a polícia pede ajuda para identificar e localizar o suspeito de matar o dono de uma distribuidora de bebidas. O latrocínio, que é roubo seguido de morte, foi nesta madrugada em um condomínio do Itapuã. Prepare-se para imagens fortes. O suspeito é esse de blusa preta e boné, que finge querer comprar um cigarro, mas quando o dono do local vai pegar o produto, o bandido anuncia o assalto. Bismarck de Souza, de 28 anos, é baleado e morre após reagir. Depois de matar o dono da distribuidora de bebidas, o criminoso vai para o caixa e leva todo o dinheiro. O crime aconteceu nesta terça-feira na quadra 3 de um dos condomínios no Itapuã. Agora, a polícia do Paranoá divulgou as imagens do circuito interno da loja para encontrar o bandido. Para denunciar, basta ligar para o telefone 197 ou ir a uma delegacia mais próxima. Nestes casos, quem ajuda a polícia nem precisa se identificar. Agora, uma boa oportunidade para quem quer negociar dívidas com bancos. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos montaram um mutirão que vai até sexta, com condições especiais para o cliente que quiser pagar os débitos.
Sorte de quem pode falar com a boca cheia que não tem dívida. O Rodrigo, por exemplo, não está entre esses sortudos. Ele deve 5 mil do cartão de crédito. Dever para a banca é assim, eles ligam todo dia cobrando e as condições assim às vezes não dá para pagar, né? Mas ele diz que se o banco oferecer uma condição interessante de negociação, ele vai quitar esse débito. Quem sabe, né? Dá para quem sabe pagar, né? Sair do nome sujo. Quem também está em busca de uma renegociação é o Carlos. Ele financiou o carro em 3 anos. Agora vai tentar uma conversa com o gerente para melhorar as condições de pagamento. Reduzir a quantidade de parcelas e o valor da dívida, porque a taxa de juros no momento que foi contratada era bem maior do que a atual. Então a gente vai negociar uma redução disso aí. E essa é a melhor hora para tentar negociar com o banco aquela dívida. Isso porque as instituições financeiras estão na semana de negociação e orientação financeira, uma opção para os clientes quitarem as dívidas. Nós estamos falando aí de em torno de 2.800.000 clientes, que 83% desse público pode liquidar a dívida com menos de R$1.000. Além disso, tem todos os outros clientes que ainda não apresentaram um atraso, mas sim podem procurar a instituição para receber a orientação e muitas vezes receber alguma condição de parcelamento estendido, incorporação de dívida, etc. A expectativa da Federação Brasileira de Bancos é atender mais de 1 milhão de pessoas durante a semana. Para facilitar o serviço, algumas agências irão funcionar até às 8 horas da noite e, em alguns casos, o problema pode ser resolvido pelo site ou aplicativo do banco. Veja a seguir, a equipe feminina no Brasília Vôlei se prepara para disputar a Superliga B. Você vê imagens agora do trânsito na EPGU. O Band Cidade volta daqui a pouco. Vamos falar de esporte. A equipe feminina do Brasília Vôlei ganhou vários reforços e se prepara para disputar a Superliga B. Mas a meta do time é ir além e chegar à Superliga A. Na preparação, a equipe vai participar da Copa Brasília de Vôlei. As meninas estão treinando pesado, olha só. A bola já está rolando no ginásio do SESI, em Taguatinga. É aqui que a equipe feminina do Brasília Vôlei se prepara para mais uma temporada. No comando, um técnico genuinamente brasiliense, Rogério Portela, de 50 anos. Ele começou a jogar vôlei nas quadras do DF e resolveu se tornar técnico. Já passou por vários times de outras regiões e agora volta com uma missão: levar o time à elite do vôlei brasileiro. A gente hoje está participando de uma Liga B, onde o desafio é enorme, né? Sabemos da dificuldade que é estar jogando a Liga B com o objetivo de estar chegando a uma final e estar credenciando o time retorno à Liga A. Para isso, ele conta com um time mesclado entre jovens jogadoras e aquelas mais rodadas. A oposta do time, Bruna Neri, veio da Bósnia, direto para casa aqui na capital. E para ela, a rotina de treino e academia está cada vez mais intensa. A gente está treinando todo dia, com folga só uma vez na semana e à tarde. Para ter resultado, né, precisa treinar pra caramba. Edna é a central do time e voltou a jogar depois de uma pausa na carreira. Ela teve que operar o joelho 3 vezes. Agora está confiante de que esse retorno trará bons frutos. Eu estou me sentindo super confiante, não sinto dores no joelho, fiz uma reabilitação boa, né, uma recuperação boa. Tive profissionais muito bons do meu lado, auxiliando, então aqui está tranquilo. O grupo está treinando há 3 meses e até a estreia, em janeiro, terá muito trabalho pela frente. É preciso ganhar entrosamento e volume de jogo. Para chegar lá, não falta disposição. A capitã da equipe, a ponteira Silvana, está confiante no trabalho das companheiras e da comissão técnica. Confiante na preparação, no trabalho que está sendo feito. Todas as atletas dedicadas, comissão, todo mundo muito feliz aqui com a equipe. Então a gente confia que o nosso trabalho vai dar resultado no final. Eu tenho certeza que nosso público vai estar nos apoiando aí e torcendo que volte, né? A gente chegue numa boa colocação para estar voltando à Superliga A, onde Brasília sempre teve. Boa sorte para as meninas. E olha, você sabia que o uso de bebedouros públicos pode representar perigos à saúde? É o que você confere agora na reportagem.
Márcio estuda na UNB e, como não poderia ser diferente, quando dá o intervalo da aula, ele usa os bebedouros da universidade para se hidratar. O jovem nem imagina que pode pegar alguma doença devido ao hábito. Eu não posso deixar de beber água, é inevitável, né? Mas eu posso deixar de beber diretamente nele, talvez. Já o Rodrigo tem noção dos perigos, mas por ser algo tão normal, ele acha difícil evitar. Qualquer lugar público pode transmitir doença, né? Até mesmo bebedouro. Só que, o bebedouro é algo tão trivial assim, na nossa vida, a gente nem percebe que pode trazer doenças assim. À primeira vista, os bebedouros públicos parecem não ter sujeira nenhuma. O problema é que, se eles não forem limpos da forma correta, eles podem servir de grandes criadouros de bactérias capazes de transmitir várias doenças. Como gastroenterite, né? Que é aquela famosa, às vezes, diarreia que surge de forma súbita, ou até mesmo infecções parasitárias, as parasitoses intestinais, porque na água eu posso ter tanto os coliformes fecais, como também alguns protozoários, né? Pode ser um veículo de transmissão de doença. Para evitar qualquer problema, a infectologista recomenda ficar atento às condições de higiene do bebedouro e sempre carregar uma garrafinha ou um copo. Às vezes tem bebedouro que está muito próximo do banheiro, então a probabilidade de contaminação às vezes é maior. Eu tenho que evitar, por exemplo, tomar água com a mão, porque quantas vezes a gente lava a mão por dia? Então eu vou no bebedouro, coloco a água na mão, a minha mão está contaminada e não a água. Evitar, por exemplo, tocar nos locais, nos orifícios de saída da água. Mas não é só por isso que devemos deixar de nos hidratar. A recomendação de especialistas é tomar cerca de 2,5 litros de água todos os dias. Novidades sobre o caso do professor que deu aula de português com expressões de sexo explícito para alunos do 6º ano em uma escola pública da Asa Norte. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. A pena prevista pode chegar a 2 anos de prisão. Agora, o inquérito foi enviado para o Ministério Público do DF, que vai decidir se apresenta denúncia contra o professor. E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau.